no programa de hoje você vai conhecer um pouquinho da bonita história, trajetória desse cantor que fez, faz e continua aí levando sua boa música para o Brasil, fora do Brasil também. Seja muito bem-vindo, porque o Janela Cultural de hoje é com Ari Sanches. E io lo so perché forse tu vuoi dirmi che non sei felice e io sto cambiando e tu mi vuoi lasciare, come ti lembra? Io che non vivo più di un'ora senza te, come posso fare una vita senza te? Sei mia, ma niente lo sai, separarci un giorno. Ari, aqui nos 5 anos de Janela Cultural, passaram assim muitos amigos seus. O último agora foi o Gerry Adriano. Então, para mim é sempre um prazer poder receber artistas, pessoas assim como você que acrescentam muito na nossa vida cultural, viu? Seja muito bem-vindo. Bom, eu é que agradeço a oportunidade e estou muito feliz, né, Vilminha, a gente se rever e poder, através desse programa teu, essa janela tão bonita, né, que já recebeu tantos amigos, poder nos expressar e poder mostrar a todos que ainda estamos aí na ativa, né? Graças a Deus. E de volta a Limeira. É verdade, você já desfilou muitas vezes por aqui, né, Ari? Eu tive a felicidade de vir assim a Limeira muitas vezes, porque, embora não pareça, eu já passei dos 50 anos de carreira, né? E isso daí nos deu a oportunidade de viver fases áureas, né? O tempo da Jovem Guarda, a época dos galãs do Silvio, depois o Qual é a Música. E aqui, esse lado de São Paulo sempre foi um lado muito cultural. E não só Limeira, como a cidade circunvizinha, sempre apoiaram os artistas, né? E nós vivemos toda aquela fase de ouro, fazendo shows, bailinhos, apresentações aqui na região. É verdade. Agora, eu dizia isso para o Gerry. É bonito quando a gente tem 50 anos sem interromper, né? Vocês conseguem manter uma carreira sólida e com credibilidade, porque a gente que conhece o Norival, por exemplo, né? Nem vou dizer de quando, acho que eu já nasci conhecendo o Norival, e o seu Salib, por exemplo, né? Que a gente de vez em quando tem até saudade do velho Salib, né? Mas a gente percebe o carinho que eles têm, que tem com vocês, porque virou está além do profissionalismo, né? Esquece um pouco o lado profissional, vai o carinho, o amor, vocês viram quase que da família mesmo, né? É verdade. Quando você lembrou o Oswaldo Salib, eu me lembro que eu era solteiro ainda, e para você ter uma ideia, eu tenho 44 anos de casado, muito bem casado, por sinal. Com a dona Pilar. Com a minha Pilar, né? E o Norival também, já trabalhava com ele naquela época, e eu vim junto com o Chico Anísio naquela época, e o goleiro do Palmeiras, o Leão, a cantora Nalva Aguiar, o Salib fazia aquelas festas suntuosas, né, aqui em Limeira, inclusive na sua casa. E de lá para cá, olha, foram sem número de vezes que a gente veio para cá, e olha, sempre muito bem recebido, né? Os clubes aqui, o povo é muito assim, muito carinhoso. Você começou a sua carreira, né, cantando grandes sucessos italianos, e que você trouxe, acho que a versão para o Brasil, e Moacir Franco regravou algumas coisas. Muita gente acha que o Moacir gravou. Tem músicas que eu acho que eu Contigo Aprendi, você gravou primeiro que ele, não foi? O Contigo Aprendi é uma música do Armando Manzanero, né? E naquela época eu cantava na noite, né? Na noite paulista, em restaurantes, essas coisas. Conheci o Roberto, né? Mas antes já tem história de bailinho e tal. E o Roberto me levou para a Jovem Guarda, eu participei da primeira até a última Jovem Guarda, e paralelamente aos ritmos
do iê, aquele negócio de pauleira, tudo, tinha um momento das músicas italianas que estavam em grande evidência na época. E o Roberto, dentre outros cantores que cantavam italiano, ele escolheu a mim, né? E domani ci sarà di me la notte verrà e nel buio piangerò chiamandoti, ma tu non ci sarà, lo so, mai più di amore ci sarà la vita sensata. E eu participei da primeira até a última Jovem Guarda, quer dizer, gravei algumas músicas minhas também, mas a minha referência naquela época eram defender sucessos do Sérgio Endrigo, do Nico Fidenco, do Gianni Morandi, né, o Champagne, do Pepino di Capri, e todos esses artistas. E o Roberto, né, tinha aquela mania, né, o Erasmo era o tremendão, a Vanderlei era a tenorinha, a Martinha era o queijinho de Minas, né? Você era granada. O Ari Sanches era a granada romântica da Jovem Guarda. É isso, eu sei que você era conhecido assim como uma granada romântica por causa da potência de voz sua, né, Ari? Graças a Deus, permanece até hoje, graças a Deus, né? A gente sempre teve uma vida sossegada, tranquila, né? E nesses anos todos eu, após o término dos Galãs Canta e Dança aos Domingos, eu tive um período grande de Europa, cantando junto com o Peri Ribeiro na Rede Caribe, de navios, sempre pelo circuito europeu, depois lá também no Caribe, tudo, né? Então fiquei entre indas e vindas cantando mais de 15 anos, conheço metade do mundo aí cantando, né? Por isso que a gente às vezes sai da mídia um pouco. Mas agora, digamos assim, de uns 5, 6 anos para cá, eu não sei se você tem notado, viu, Minha, mas o grande apelo do público que viveu aquela geração são os cantores daquela época. Então todos nós, por exemplo, quando você enumerou o Moacir Franco, eu te digo Moacir, Aguinaldo Raiol, o próprio Calbi, a Ângela, o Gerry, o Vanderlei, a gente é hiper solicitado, porque hoje o que vira não são mais os clubes, porque principalmente nas grandes capitais os clubes foram cercados por espigões, né, com todas as referências de academia, tudo, então perdeu aquela ênfase de baile. Então os coroas do Brasil, eles vão para os resorts, vão para os navios, onde o pessoal relembra e nos convida assim muito seguidamente. Eu tenho acompanhado muito o trabalho aí dos clubes, especialmente aí que o Norival tem feito bastante, tem resgatado essa questão dos bailes, porque é gozado, né? Há uns 20 anos atrás, a gente não tinha tanta essa facilidade, eu vou dizer como mulher agora, a gente não tinha tanta essa facilidade para fazer as compras de roupa, e calçados, e acessórios, e era uma briga para a hora que... Eu me lembro até hoje de um baile da Festa da Laranja, de uma decoração que tinha umas laranjas que a gente rodando, que a gente passava por baixo, que estava o Miele, que estava a Lucinha Lins. Foi um baile inesquecível e o grande problema era o costureiro para fazer a roupa. Eu ainda era muito nova, muito menina, e eu tinha muito contato em São Paulo, então eu me lembro até hoje que a gente mal achava calçado bom, porque era uma competição, inclusive nas roupas, né? Era um desfile, mas isso era prazeroso. E hoje que a gente tem tantas outras facilidades, porque hoje você vê, Limeira tem 2, 3 shoppings, tem 3 shoppings na cidade, tem uma porção de lojas, uma porção de opções para você comprar calçados, acessórios, nem se diga que aqui virou, que aqui hoje é a capital do acessório, a gente fala, mas não tem aqueles bailes quase para ir. Felizmente esses bailes estão voltando, é pelo prazer da gente se arrumar. Porque numa festa muito aberta, como esses rodeios de peão, essas festas muito abertas, você não tem muito isso, né? Agora, e outra, esses bailes que vocês fazem são noites mais românticas, né, Ari? Eu uso assim como referência
a sabedoria de grandes ídolos que passaram pela vida da gente nesse um pouco do século passado, iniciando esse século, né? E existem frases, né, que ficaram marcadas, né? Porque o Chacrinha, dentro daquele jeito todo especial, ele tinha frases que eu acredito que foram verdadeiras e antológicas, como nos livros do Paulo Coelho. Ele também disse que, né, que infelizmente o romantismo está se perdendo, né? As coisas, a liberdade foi superada pela libertinagem e tal, e essas coisas todas, né? Então as coisas acontecem muito depressa, e o que acontece muito depressa hoje é o sucesso. Porque de repente vem um modismo aí, por exemplo, pelo amor de Deus, sem deturpar, que todo mundo faça muito sucesso. Aí, por exemplo, lepo. Daqui, por exemplo, 2, 3 anos, tomara que... Então, assim, a gente viu muitas coisas, digamos assim, de 90 para cá, que subiram e como foguete desceram. Descartáveis, né? Descartáveis. Então, hoje, quando você fala, por exemplo, num cara que foi sucesso nos anos 90, a imagem dele não vem. Então você fala, como nós falamos, você fala Vanderlei Cardoso, vem a imagem, você fala Erasmo Carlos, vem a imagem, você fala Vanderlei, vem a imagem, você fala Regina Duarte, vem a imagem, você fala Francisco, vem a... e de repente você vê Malhação, um menininho bonitinho, tá ali um mês, você não sabe mais quem é. Então, quer dizer, esses valores são, assim, enciclopédias artísticas musicais. É isso mesmo que você falou, são os sucessos que vão, os sucessos descartáveis, como a gente chama, né? Agora, você que andou, eu andei lendo algumas coisas suas e eu gostaria de saber dessa curiosidade, que eu não sei se muita gente sabe, que o Juscelino Kubitschek era seu fã número 1, que acho que ele até falou, tem no livro, algum documentário dele, ele fala da sua música, né, o Juscelino? E que história é essa que o Silvio Santos era goleiro quando você jogava? Ah, não. Bom, vamos por fase, né? Você sabe que o nosso querido presidente, ele era apaixonado por serestas, né? E a minha formação musical de garotão, de menino, né? Eu sou do bairro da Moca, um bairro tradicional, de muita músicas italianas, seresteiro. Então, eu sempre, desde menininho, aquele repertório, porque eu aprendi a cantar ouvindo Nelson Gonçalves, né? Orlando Silva, Cobi Peixoto, João Dias, né? Tito Madi, esse pessoal todo. E eu cantava muito isso. E uma vez aqui em Campinas, eu estava fazendo um show, viu, Norival, pro Cabral Júnior, lembra do Cabral Júnior? Então era um show, e depois do show, o Juscelino Kubitschek foi fazer uma visita ao Tênis Clube de Campinas. Aí nós fomos tudo para a Ípica, e tinha um pessoal tocando violão, comecei a cantar, ele assim ficou muito bem impressionado, e a partir de então, em todos os aniversários que havia oportunidade, ele me convidava, ele me considerava assim um bom cantor de seresta também. Mas não é um privilégio? Graças a Deus, né? São, digamos assim, é sempre um degrauzinho a mais, né? No currículo da gente, não é verdade? Agora, a história do goleiro foi o seguinte: em 1970 nós tínhamos um programa, porque quando terminou a Jovem Guarda, o Silvio Santos, ainda na Globo, lançou um programa chamado Os Galãs Cantam e Dançam aos Domingos. Então vieram da Jovem Guarda eu, Erasmo Carlos, tal, e mais alguns, e aí foi a época de Paulo Sérgio, de Antônio Marcos, né, de outros meninos. E nós éramos galãs, os galãs, as meninas escreviam uma cartinha para a revista Capricho e eram sorteadas para dançar com a gente naquele programa, né? E em 1970 o Brasil jogou contra a Itália a final e ganhou de 4-1. Então nós... Ai, que saudade desse tempo, né? Nós fizemos o programa todos vestidos com o uniforme da seleção brasileira. Inclusive fizemos o Tony Angeli, que era o único italiano ali, vestir roupa da seleção, e ele tomou muita bolachada aquele dia.
Então, quer dizer, mas jogar bola mesmo daquela turma lá, acho que era só eu um pouquinho, viu? Porque ninguém, era todo mundo ruim de bola lá. E o Silvio foi o goleiro? Foi o goleiro, mas só na figuração, viu? Porque o Silvio Santos jogando no gol deve ser um desastre. Ah, devia, viu? Olha só, que gostoso, né? O Ari tem muita história bacana para contar. É bom a gente conversar com gente assim, né? Então, Elza, Elinha, muito obrigado aí pelos presentes que vocês têm me mandado. E não saia daí que o Janela Cultural volta já.